eu gostaria de ver com vocês o contexto teológico da igreja de Laodiceia. E ao falar do contexto teológico da igreja de Laodiceia, eu quero falar do significado dela para os nossos dias. Será que a igreja de Laodiceia é uma simbologia da igreja dos últimos dias? Da igreja de nossos dias? Basicamente, existem 3 interpretações sobre este assunto. Primeira interpretação, defende que as 7 igrejas do Apocalipse e seus conteúdos representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. Nessa interpretação, cada uma das 7 igrejas do livro do Apocalipse representa um período histórico da igreja de Cristo, sendo divididas pelos teólogos da seguinte forma: Éfeso representa a igreja apostólica, do ano 30 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, do ano 100 até o ano 312 depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado no período de Constantino, do ano 313 ao ano 590 depois de Cristo. Tiátira representa a igreja da Idade Média, uma igreja corrupta e idólatra, que está situada no período de 590 a 1517 depois de Cristo. Sardes representa a igreja da Reforma, um movimento que lutava contra a morte da igreja, que vai do período de 1517 e se estende até o período de 1730 depois de Cristo. Filadélfia representa a igreja missionária, que está situada entre o ano 1730 a 1900 depois de Cristo. E por fim a igreja de Laodiceia, que representa a igreja apóstata, que inicia-se no ano de 1900 e ela se estende até a volta de Cristo. A segunda interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na história. A terceira interpretação compreende que as 7 cartas foram escritas literalmente para igrejas existentes no tempo de João e que não fazem relação alguma com as igrejas posteriores a elas. Particularmente, creio que todas as posições possuem verdades. Acredito que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos da era da igreja. Contudo, acredito que em toda a história da igreja, as 7 igrejas sempre estiveram presentes na história. Também acredito que as 7 cartas foram direcionadas primeiramente para as 7 igrejas literais, isto é, igrejas reais do tempo de João, mas que profeticamente simbolizam períodos da história da igreja. Ainda que você não creia como eu, ainda que para você estas cartas do Apocalipse foram tão somente escritas para as igrejas reais no tempo de João, sem dúvida, a igreja de Laodiceia apresenta muitas semelhanças com nossas igrejas atuais.